Fala, máfia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Billscast Brasil, um podcast feito para você, fã do Buffalo Bills, para que você se sinta cada vez mais próximo dessa nossa equipe tão querida aqui no Brasil. E nesse episódio nós vamos comentar um pouco sobre as expectativas que nós temos para nosso ataque em 2024, de muitas mudanças, de muitas nuances que nós vamos tentar destrinchar por aqui. E para iniciar, eu queria apresentar o meu parceiro já conhecido, Bruno Miglione. Como você está, Bruno? Opa, tô bem, graças a Deus. Bom dia aí, boa tarde, boa noite para todos. E tamo aí, cara. Obrigado por mais uma vez estar podendo participar desse episódio. Como a gente está falando, né, que a gente já comentou aí, vai ser muito bom a gente estar falando aí sobre um ataque onde não tem quem Darcy. Então, muito bom, vai ser muito bom esse episódio. É isso aí. Também dando as boas-vindas para o nosso parceiro, Bruno Conce, na sua primeira participação aqui no podcast, já mandando o seu recado para quem está ouvindo em áudio. Josh Allen é melhor que Mahomes. Seja bem-vindo, Bruno. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. É um prazer estar participando aqui com vocês pela primeira vez e podendo falar do melhor time do estado de Nova York. Amém. É isso. Aqui o cara gabaritou todos os sentidos, velho. Então, sem mais delongas, eu queria primeiro pedir para você que está nos ouvindo no Spotify para deixar aquelas 5 estrelas. Não custa nada. Ajuda a gente a crescer cada vez mais. Segue o perfil no YouTube. Se inscreve no canal, dá aquele like, deixa aquela curtida que ajuda a gente a alcançar cada vez mais torcedores do Buffalo Bills assim. E assim que nós queremos construir cada vez mais uma comunidade forte aqui no Brasil para mostrar que temos torcedores e amamos esse time bem gelado. Mas, seguindo direto ao ponto do vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre as expectativas do ataque. E eu queria, antes de iniciar isso, falar um pouco sobre o ataque do ano passado, que tão importante quanto falar do próximo é falar do anterior, que foi um caos por pelo menos metade da temporada. Aqueles primeiros jogos com Ken Dorsey, que todos sabíamos que não ia dar em nada, mas mantivemos depois da troca para o Brady, que nós vimos uma clara evolução em relação ao que o Dorsey apresentava. E para esse ano o Brady já chega efetivado e com uma certa, como é que eu diria, liberdade para executar ali o seu plano e suas ideias, né? Algo que ele não tinha antes, porque ele estava rodando o ataque do Dorsey. Então, falando assim, de início por alto, o que é que vocês acham que o Brady vai estar aprontando por aí com a gente? Pode começar aí. Bruno Miglione. Opa! Então, o que a gente tem para falar é que, assim, a gente tem que tomar... Principalmente, eu falo por mim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não sei se eu acho que o Brady é muito bom, ou se o Ken Dorsey para mim era tão ruim, que depois que veio o Brady, vem aquele alívio. Então, fica meio complicado de, tipo assim, agora sim a gente talvez vai conseguir avaliar o Brady por completo. Então, agora sim, talvez a gente vai conseguir avaliar aí o ataque que o Brady vai querer trazer. Porque com a saída do Dorsey, a gente tava... Putz, cara, tava muito ruim, velho. Tava ruim mesmo. Eu sei que tem gente que curte, que gosta um pouco da carreira aí do Dorsey, mas, cara, era muito ruim. Então, aí quando surgiu o Brady, surgiu aquele alívio.
Então aí fica aquela dúvida, mano. O Brady é realmente um cara bom pra gente confiar? Ou então a gente só estava aliviado com qualquer um aí, a gente ia ficar mais. Eu acho que não. Eu acho que o Brady, ele é sim um bom coordenador defensivo. Eu acho que o que ele trouxe na questão de corrida para o Buffalo Bills, que ele estava apagado, ele conseguiu trazer um pouco, começou a aparecer mais. Se a gente vê até a questão da temporada anterior, questão de corrida, estava apagado. Ele tinha apagado até mesmo o Josh Allen nessa questão, nesse quesito. O Allen, quando ele corria, parecia muito mais que era por vontade dele mesmo, pela decisão total dele, do que uma jogada planejada para que ele fizesse aquilo. Então dava para ver que o Durst estava cortando um pouco isso. E já o Brady não, cara. O Brady, ele trouxe uma melhoria muito grande para a questão da corrida dos Bills. O Cook apareceu muito mais. Teve aí um bom ano. Eu acho que ele teve um bom ano. Tanto é que, se a gente for ver na temporada regular, o Cook ele tá entre os 6, cara, eu acho. Ele está entre os 6 running backs que tem mais aí jardas corridas. Deixa eu só confirmar isso. Mas é isso mesmo. O Cook é o quarto, cara. O Cook é o quarto running back que teve mais jardas corridas, ficando atrás só de Kyle Willis, Derrick Henry e Christian McCaffrey. Alguém ia contestar isso? A gente vai falar que ele tinha que correr mais que o McCaffrey? É difícil. Pô. Então eu tenho boas expectativas aí para esse ano aí com o Brady, cara. Eu acho que vai vir coisa muito boa. A gente via muito o Allen tendo que improvisar, né? Então com o Brady, isso acabou mudando um pouco. Se me dá um pouco aí da tua opinião sobre esse primeiro ano do Brady efetivamente como nosso coordenador ofensivo. Então, eu acho que o Brady, ele balanceou muito mais, né, o ataque. O Ken Dorsey, ele me tinha muito louco, né? Ele começava os jogos já com forçando muito o Josh Allen, muita verticalidade no ataque, muito Stephon Diggs, e os outros jogadores acabavam ficando um pouco apagados, né? E o Brady, não. Ele não pode não ser. Eu não acredito que ele seja o melhor coordenador ofensivo. E eu acho que eu coloco bem menos expectativas do que o meu xará no Brady. Mas eu vejo ele muito mais balanceado. Ele começou a utilizar o Cook de uma maneira muito interessante. Aquele jogo lá contra os Cowboys foi sensacional, sabe? Tipo, parecia o Buffalo Bills dos anos 80, ganhou nas trincheiras, nas corridas. Foi um jogo muito bacana de assistir. Então eu vejo o Brady dando esse dinamismo, espalhando a bola. O Josh Allen, ele é muito bom em abrir passes para Tyrion no meio do campo. A gente tem, vai falar depois, a gente tem boas peças de wide receiver para fazer isso também. Então eu tenho muito mais expectativa agora, entrando em 2024, do que eu tinha nos 3 primeiros jogos de 2023, mesmo não tendo o Stephon Diggs. Com certeza. Perdão, mas esse negócio que o Conce falou é muito verdade, né, Célio? De tipo, cara, o Dorson, ele era muito louco, cara. Vamos lembrar daquele jogo de pós-temporada com o Miami Dolphins, que, cara, era só Stephon Diggs, ele só tava jogando pro Stephon Diggs, era só no fundo. Cara, você parecia a gente jogando Madden. Você vai lá e escolhe só os passes, escolhe só fundo, cara. Era só trava fazendo isso. E aí a gente entra naquele negócio, beleza, o Josh Allen, a galera fala tanto das interceptações dele, fala tanto dele ter ser esse cara meio loucão, mas, isso também cai um pouco nas costas do coordenador ofensivo. Se você dá essas jogadas pro cara, o cara, então não vamos passar pano para as loucuras do Josh Allen, mas, cara, eu acho que cai sim um pouco sobre como que o Durst trabalhava isso. E eu acho que o ataque sofreu muito ano passado com essa defesa do Sean McDermott, porque tu via que no último quarto a defesa começava a patinar e ceder ponto, e o ataque e o Josh Allen tinha que ir lá e se virar. Então eu acho que o ataque esse ano também passa muito pelo que o McDermott montar na defesa. Tá bom, sim, concordo. É isso aí. E o Brady traz um a mais que
que o Dorsey não traria, né? Se o Dorsey encontra aquele caminho livre contra os Cowboys, vendo que poderia correr com a bola o jogo inteiro, como foi, ele não correria. E a gente sabe que ele não faria isso. Ele não manteria o esquema que estava dando certo. Ele ia ficar mandando o Allen passar o tempo todo. Até porque ele queria alimentar o Diggs. E aí bastou ele não ser satisfeito que ele pulou do barco. Então, assim, paciência. Exato. E até a próxima. Mas... A gente estava num relacionamento abusivo, né, velho? A gente estava num relacionamento abusivo. O Dorsey era um relacionamento abusivo, cara. A gente estava com medo de sair fora. Aí o Diggs também parece um pouco relacionamento abusivo, porque meio mimado, né? Vamos convenhar. Depois aí, quando entra o Brady, e aí a gente vê que muda os alvos, depois a gente vai até falar um pouco sobre isso na questão dos alvos, mas, cara, quando a gente vê que muda um pouco os alvos, já não é só o Diggs, aí ele fica meio chateadinho e cai fora. Então... É bom, é bom. E é importante lembrar que não foi a primeira vez que ele fez isso, né? Então, ele já tinha esse histórico, ser reincidente nessa questão de ser meio diva quando ele saiu de Minnesota. Então, exato. Expectativas que ele... Pode falar, ele tá indo para Texas. Ele vai ser só o alvo número 1 também? Eu acho que não. Se ele tá indo com essa expectativa de ser o que ele foi para os Bills nos últimos anos, eu não acho, cara. Eu acho que ele vai também ter que ralar. Ele não vai ser o único alvo ali. Eles têm bons wide receivers, né? Tem o Nico Collins, tem o Dell, tem o Tyrann, né? O Schultz, né? Então, lá é... Só que, claro, eu acho que ele vai ser o wide receiver número 1. Só que eu acho que o Diggs, ele botou os pés pelas mãos. Ele não é mais aquele cara que ele saiu de Minnesota, dos primeiros anos de Buffalo. Exato. Então, eu acho que ele tá pedindo mais do que ele realmente é. Concordo. Exatamente. E... Então, as expectativas pro ataque do Brady são boas, são ok, pelo menos eu e o Milione achamos isso, pelo menos de início. O Conce é um pouco mais conservador em relação a isso, né? Mas veremos o que acontece. E passando direto para... Vamos analisar aqui posição a posição. Não tem como começar com a posição mais importante do jogo. Não adianta falar que uma defesa ganha campeonatos se o teu quarterback for uma merda. Mas... Alô, Steelers? Que isso, cara. Impressionante, né? Que é isso, cara. Impressionante, Steelers. Eles estão com 2 que se pá não é 1, né? Então... Vamos começar aqui com nosso depth chart de quarterback. Claro, a gente está analisando pelo menos agora os principais, né? O elenco do Buffalo Bills ainda está cheio, ainda vai rolar o training camp, minicamp acabou agora, então assim, tem muita coisa para rolar ainda, mas a gente vai estar falando aqui pelo menos dos principais nomes. E não tem como falar dos 2 principais QBs do nosso elenco, né? Josh Allen, o titular indiscutível, e enfim, né? Mitch Trubisky, que eu não preciso nem sei se eu preciso falar muito do Trubisky, mas assim, Josh Allen, muitos colocam ele como um quarterback irresponsável, inconsistente, não sei o que. E assim, cara, tenho opiniões fortes contra quem fala isso. Então, guardarei para mim, mas eu acredito que o Allen se adaptou muito bem ao jogo do Brady. Acredito também que, de início, aparentemente, ele não foi um dos mais fãs da saída do Dorsey, né? O ataque em si não ficou muito feliz, mas eu acho que ele se adaptou bem ao estilo de jogo que o Brady propõe,
E com tudo que a gente vem vendo, né, nessa off-season, a gente vem vendo que ele tá tentando seguir um caminho diferente, né? Um caminho mais contido, menos loucaço, digamos, como ele gosta de jogar, querendo ou não. É uma analogia que eu gosto de fazer para o Allen, que na verdade é a seguinte: o Klopp no Liverpool não era o técnico rock and roll, o Allen é o jogador rock and roll. E o Allen gosta da bomba, gosta do tiro e eu acho que, claro, não dá para tirar isso do jogo dele. Isso é ele. Se ele não tivesse isso, não seria Josh Allen, né? Exato. Mas eu tô vendo que ele tá tentando ser um pouco mais contido nessa questão, até pelas armas que ele tem agora, né? Como você quer que tu me diz do Allen nessa temporada aí? Olha, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito, muito fã do Josh Allen. Pra mim, bem clubista, ele é o melhor quarterback da liga. Eu amo o Josh Allen. A gente ficou tão acostumado com esses quarterback banho-maria, com AJ McCarron, Tyrod Taylor, AJ Manuel, Fitzpatrick. O Fitzpatrick até às vezes dava uma emoção, Eu gosto. né? Eu gosto. O Jeff Duell, que era um quarterback que tu sabia que não ia te levar a lugar nenhum. Então, esse negócio, o Josh Allen, olha, 880, eu acho que é o pacote de Josh Allen. Ou ele vai te entregar um jogo que ele vai ter 4 interceptações e um touchdown, ou ele vai te entregar um jogo com 6 passes para touchdown. E isso para mim eu gosto muito. Acho que ele evoluiu tanto desde do ano de rookie, né? Vindo lá de é uma universidade bem Wyoming. Wyoming? Isso, Tá falando Wyoming. Então ele evoluiu tanto desde o ano de rookie dele. Eu acho que com certeza ele é o melhor quarterback dessa divisão, sem sombra de dúvidas. O Aaron Rodgers não é mais o que ele era. Então eu acho que se a gente vai adiante, vai ser pelo Josh Allen esse ano. Sem pensar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, Milione. Expectativas para Allen. Como não ser tiete do Allen? Essa que é a nossa dificuldade, velho. Como não ser tiete do Allen, cara? Porque, como você falou, a gente passou por muito tempo com quarterbacks medianos, até mesmo abaixo da média, e aí vem o Allen. O Allen, quando ele entra pra gente, ele não entra com toda essa expectativa que ele ia ser tudo isso que ele é, cara. O Brian Double trabalhou bem ele, lapidou bem esse cara, e ele ficou o que ele ficou. Só que, cara, ele ficou uma joia rara, velho. Ele ficou uma joia rara. Não dá para se tirar isso mesmo, essas loucuras do Allen, e eu acho que, sinceramente, nem tem que tirar. Beleza, a gente tem que trabalhar para não ter tantas interceptações, não ter... Mas, cara, como que a gente não se diverte assistindo um jogo do Buffalo? Sério, todos os jogos do Buffalo é sempre divertido, cara. Sempre esse cara faz uma loucura que, puta, beleza, às vezes a gente pode chorar porque deu errado, mas, porra, às vezes a gente vibra. Então, se você pegar os jogos do Buffalo do ano passado contra os jogos do Kansas City, campeão do Super Bowl, eu acho que os jogos do Buffalo foram muito mais divertidos de ser assistidos, cara. Muito mais divertidos. E olha que o Patrick Mahomes também é um cara, um mágico Mahomes. Ele também faz também suas... Mas, cara, o Josh Allen, ele é puro motor, velho. Ele é puro motor. O meu medo só é com questão de lesão, que graças a Deus a gente ainda não teve isso com ele, mas o meu medo é isso. Por causa dessa loucura, dessa impulsão que ele tem, eu tenho um pouco de receio de um dia ele se lesionar por causa disso. Mas enquanto não tá, velho, vamos socar a bota, vamos continuar, velho, vamos continuar. E eu sei que a gente tem esse receio do lance das interceptações, desse lance, né, um pouco das loucuras dele, só que na pós-temporada, nessa última temporada que a gente teve aí, na pós-temporada, o Josh Allen não teve nenhuma interceptação. Então, eu acho que o Brady já mostrou que ele vai trabalhar bem isso, cara.
o Josh Allen ele cuidou bem da bola. Nós tivemos 2 jogos. Nós tivemos os jogos contra os Steelers e nós tivemos os jogos contra o Kansas City. E ele cuidou bem da bola, sabe? Então eu tô achando que para essa temporada o Brady vai tratar dessa forma. Como o Célio mencionou, o Josh Allen ele tem falado até mesmo em entrevistas. No ano passado ele já tinha falado isso, mas esse ano ele deu uma reforçada do lance de que ele precisa ser mais um quarterback mais gerente, sabe? Ele precisa gerenciar melhor, ele precisa entender melhor, ser melhor um líder do que tanto uma máquina como ele é. Eu acho para mim que ele é, cara. Eu acho para mim que ele é um puta líder, mas se ele falou que ele precisa lapidar isso, é um ponto fraco do cara e beleza, vamos tratar isso. Só que agora com o Brady aí como coordenador, eu acho que o Josh ele vai diversificar mais os passos, saca? Ele vai diversificar mais os alvos dele. Ele tem mais alvos aí para ele trabalhar, ele não vai ficar só em um único alvo, e eu acho que isso é muito bom para ele, cara. Eu acho que esse ano a gente tem uma criatividade, dá para se ter uma criatividade maior na questão das jogadas, e eu acho que isso pro Josh Allen é muito foda. É muito foda porque a gente tem um quarterback que, tranquilamente em questão de passes a gente pode confiar, de boa, a gente pode confiar na corrida desse cara, sabe? A gente dá para confiar que se der alguma merda, ele consegue às vezes se livrar, ele consegue se virar. Então, se trabalhar bem essa criatividade, a gente tem um quarterback tranquilo para fazer todos os tipos de jogada aí que o Brady quiser, cara, tranquilamente. Então, como não ser chat de Josh Allen? E segundo, que ele é bonito pra caramba, né? Que é aquele negócio que eu tinha comentado. Homem bonito. Não, e só completando um pouquinho o que tu falou, eu gostei muito. O Josh Allen, ele é além do campo. Porque Buffalo talvez seja a pior. Não digo. Para nós é a melhor cidade, mas é a cidade menos chamativa para um jogador de futebol americano de todas as franquias, né? Então, e ele encarnou o espírito de Buffalo, assim como o Jim Kelly encarnou nos anos 80 e 90. Exato. Então, isso para mim talvez seja a coisa mais foda do Josh Allen. É ele ter encarnado o espírito de Buffalo, é ele ser da cidade, sabe? Eu acho muito legal isso. Muito, muito. E eu achei legal esse seu trocadilho, de que o Allen ele vai além. Eu gostei, vou usar essa. O Allen ele é um quarterback além. Gostei. Exatamente. E querendo ou não, cara, a gente entende isso porque a gente vê o jogo. Então, a gente sabe que esse é o estilo do Allen, mas também tem aquele momento, né? Aquela famosa história que ele tem que, às vezes, aceitar que ele nem sempre é o super-homem e encarnar o seu papel de Clark Kent, né? E outra coisa que eu acho que subestimam demais ele, tudo bem, muita gente coloca ele como, sei lá, para quem tem o Mahomes como o melhor QB da liga, para muita gente o Josh Allen é um segundo melhor, né? E por que muita gente coloca o Allen como segundo melhor? Porque ele é inconsistente, porque ele lança muita interceptação. Beleza. Ele teve quantas interceptações ano passado? 18, eu acho. 17? Foi. Eu tenho até... Mas ele teve quantos TDs? 40? Exato. 40 e poucos, entendeu? Ele pode entregar uma interceptação? Pode, beleza. Mas ele vai te entregar 2 TDs. Depois disso. Exatamente. Ele vai ganhar jogos para ti mesmo fazendo 3 interceptações no jogo. 2 interceptações no jogo. Perfeito. Então, ele é aquele cara que, apesar dos erros, ele não perde o mental, né? Ele tem um mental muito forte. Então, e só uma coisa, estamos seguros. Só isso, a galera fala disso também, mas vamos lembrar que na pós-temporada o Josh Allen ele teve 4 TDs, velho. 4 TDs em 2 jogos, beleza? O Mahomes, ele teve 6 TDs, só que com 4 jogos. Então, porra, vamos também ver que, velho, beleza, ele tem esse lado assim, porra louco, ele tem esse lado aí um meio loucão, ok, cara, mas esse cara, ele faz TD, caralho, ele faz, então não tem o que falar. Josh Allen maior do que o Mahomes, o Bruno Cousy tá certíssimo. É a natureza dele, né? É a natureza dele. Então, de QB1 estamos bem servidos. De QB2,
eu não sei se diria que estamos bem servidos, mas estamos com um cara experiente, pelo menos, que se entrar ali, sabemos que vai entregar, sabemos que o que vai entregar não é bom, mas que numa necessidade ali, tudo bem o Trubisky entrar em campo e tal, mas não era alguém que eu gostaria de ter como QB reserva, mas como ele já teve experiência, né, já passou por Buffalo antes, então já tem esses contatos, né? Se vocês quiserem adicionar alguma coisa sobre o Trubisky, fique à vontade, ou a gente pode passar direto. Cara, eu espero só que ele jogue na pré-temporada, né? Que não vale nada. E depois eu espero não ver mais ele. Eu acho que é impossível ele ser pior que o Kyle Allen. Porque o Kyle Allen, ele era tão ruim, mas tão ruim, que o Trubisky não tem como ser pior. Ô, louco! Pô, pior que eu... Não é que eu gostava do Kyle Allen, mas pô... Poxa, que o ódio do Conce veio muito forte. Eu não tava esperando esse ódio. Nessa eu vou ter que concordar com o Conce usando o seguinte argumento. No Texas, quando o Davis Mills já estava acabado, colocaram o Kyle Allen e ele conseguiu sair uns 2, 3 jogos depois, porque conseguiu ser pior que o Davis Mills. Então, tipo assim, realmente o nível dele é realmente muito baixo. Pior que ele não dava para ficar. Então... Mas sabe, o bom dele, cara, é que com ele em campo, às vezes algum jogador da defesa não tinha visto que o Josh Allen tinha saído, aí bate o olho e fala, peraí, é o Allen. Então causava aquela impressão, é o Allen? Exatamente. É o fator surpresa. Fator surpresa. Ele assusta os outros jogadores. Mas passando para os nossos running backs, então aqui eu vejo 3 running backs claros, né? O titular, James Cook, claramente. E aqui nós temos uma briga que eu acho que é uma briga. Tem muita gente que acha que o Ty Johnson será o segundo running back na fila e o Ray Davis pode chegar para ser o terceiro e entrar ali em momentos específicos. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso aqui vai ser decidido até ali na reta final. Que o Cook ele é o titular, isso para mim é bem claro. E o Ty Johnson ele tinha uma vantagem, ele tem uma certa vantagem ao Ray Davis, claro, além do Davis ser calouro, é que no ano passado o Ty Johnson disputava com o Latavius Murray e com o Damian Harris. Damian Harris se machucou, contrataram o Fournette, que não fez basicamente nada. Então, a disputa dele era com o Latavius Murray, que já tem uma certa idade, já entregava poucos snaps. Então, eu acredito que ele possa estar tendo um pouco mais de visibilidade do que ele realmente teria em condições normais. Sei se vocês estão me compreendendo direito. Então, o que é que vocês acham aí da nosso corpo de running backs? Perdão, eu fiquei na dúvida, você falou que você acha que esse lance de quem vai ser o segundo ou terceiro running back, você acha que vai ser até o final da temporada mesmo? Você acha que isso não, o final do training camp ali, eu acho que vai ser decidido antes da temporada já. Com certeza. Ah, tá. Então, não, eu achei que você estava achando que isso ia durar mais, assim, que isso ia até... Não. Ah, não. Beleza. O que vocês acham do nosso corpo de que o James Cook vai ser o primeiro, sem sombras de dúvida. Não tenho, acho que nem questão de ter que pensar em outro cara, velho. James Cook, que nem a gente comentou, ele foi o 4º running back com mais jardas aí corridas, tá? Abaixo somente, né, de caras gigantescos, então não tinha que a gente esperar menos do que isso. O James Cook tá correndo até melhor do que o irmão dele, então também... E assim, é um rapaz
um rapaz novo, né, cara? Ele ainda tem muito ainda muito chão ainda para comer. E o que eu acho, que eu gosto do Cook é como o Brady trabalhou ele, que nem a gente comentou, o Brady trabalhou muito bem ele na temporada passada. E eu acho que esse ano ele vai ser uma arma forte. Eu acho que a corrida vai ser uma arma forte para gente. E eu acho que o Cook vai ser aí melhor do que a gente talvez esteja esperando. Eu sei que a gente tem um pouco de receio com a questão dos drops dele, na questão de passe para ele, mas se trabalhar isso bem também, não deixar ele comer pipoca antes do jogo, cara, acho que dá para ficar mais tranquilo. Mas em questão de corrida, eu acho que, sem sombra de dúvida, o Cook talvez ele venha surpreender a gente aí essa temporada. Eu tô botando muita fé nele mesmo, de que essa temporada ele vai ser muito bom pra gente. Agora, na questão de running back 2 ou 3, eu, eu não sei dizer. Eu não sei dizer mesmo, porque para mim é meio que pare a pare, tá ligado? Eu não, meio talvez situacional a escolha que talvez o Brady vai ter, mas eu acho que sim, eu acho que vai ser só mesmo, talvez até ali na pré-temporada ele brinca um pouco para ver como é que vai sentir a galera, mas a gente só vai saber mesmo quem vai ser aí o segundo ou o terceiro, vai ser só mesmo quando começar a temporada. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu também acho que o James Cook é inevitavelmente o nosso titular. Ele teve muitos problemas com fumbles, com drops, né? Mas ele vem melhorando. Ele correu muito bem ano passado, principalmente da metade para o final, né? Então, eu acho que ele é um cara muito interessante. Eu acho que como segundo também tem uma briga ali entre o Ray Davis e o Ty Johnson. O Ty Johnson, ele entrou no passado e ele segurou a bola quando precisou segurar. Ele ganhou muitos minutos nos últimos quartos de vários jogos. Então, eu acho que ele é um running back bem decente, para falar a verdade. Ele não é nenhum craque, nem nada, mas é um running back bom para compor elenco. Eu acho que o Darrington Evans e o Frank Gore Jr. dificilmente vão ficar no elenco, porque a gente tem ainda o Red Gilliam, né, o fullback, que provavelmente vai ficar, porque ele também é usado, às vezes, em umas situações esporádicas, para bloquear, principalmente. Então, eu acho que esses dois, talvez algum vá para o practice squad, mas se eu pudesse dizer, eu diria que o James Cook vai ser o primeiro, o Ty Johnson o segundo, e o Ray Davis o terceiro, mas eu acho que os dois vão ter um número muito parecido de snaps. E como vocês citaram, o Cook tem esses problemas com fumbles e drops, e isso tem que ser melhorado e tal. Até saiu uma notícia no próprio minicamp recentemente, que ele acabou deixando passar uma bola entre as mãos, o que de início não é muito animador, mas isso é o indício de que ele vai continuar tendo esse papel de agente duplo, né? Correndo e recebendo os passes. Então, sem muitos segredos nessa questão do running backs, acho que o Ty Johnson pode ser um pouco mais bem quisto pela comissão técnica pelo ano passado e tal, mas o Ray Davis tem um potencial de crescimento muito forte, até porque ele mesmo é muito forte, né? Então, quebrar teclas ali é importante ter um cara. Fullback Red Gilliam, como o Ponce falou, a gente vai ver esporadicamente ele por aí, tem muito o que falar sobre ele. Partindo para a linha ofensiva, temos uma mudança, né? A linha ofensiva, que foi a saída do Mitch Morse, mas que eu já falei algumas vezes aqui que era um cara que eu gostava, era um cara, um líder nato, né? A liderança da linha ofensiva, o cérebro ali do, dos defensores do Allen, mas que a idade está chegando,
Querendo ou não, o porte dele libera um baita cap para ajudar a gente, então foram sacrifícios necessários. E aí, com a saída do Morse, não é como se tivéssemos tido grandes mudanças, né? Continuamos com o John Dawkins ali como left tackle, o McGovern vai ser movido para center, o Torrens continua como right guard e o Spencer Brown ali como right tackle. E no lugar do McGovern, que foi movido para center, né, vai entrar o David Edwards, que já era da equipe no ano passado e esporadicamente entrava dos jogos. Algo que eu queria falar dessa linha ofensiva dos Bills, tanto do ano passado e tanto desse ano, é o seguinte: querendo ou não, nós tivemos um milagre no passado, né? Ninguém se machucou, ninguém perdeu um jogo, ninguém perdeu basicamente nada por questões médicas. Então, assim, quanto mais snaps uma linha ofensiva joga, mais entrosada ela vai ficando, né? E eu não sei se nós podemos continuar contando com essa sorte nessa temporada, mas eu continuo acreditando muito na nossa linha ofensiva e essa adição do Edwards como guard, ele fazia baitas partidas quando ele entrava, baitas snaps, e a minha real preocupação aqui é mesmo com o McGovern assumindo como center. Apesar de que recentemente eu vi uma entrevista dele falando que a origem dele é ser esse jogador, que ele sempre sonhou com esse momento e não sei o que e tal, que está preparado, mas a gente tem que ver isso em campo, né? E só para dar uma pincelada aqui, a Spencer Brown, por exemplo, último ano de contrato dele tem o Collins, que eu esqueci o nome dele, o primeiro nome dele, Leo Collins, se eu não me engano, né? Leo Collins, Isso que aí. vai ser uma baita sombra para ele, que ele já tem uma certa história na NFL. O Cedric Van Pran vem para center. Não vejo eles chegando de cara aí, a não ser que o McGovern seja desesperador. De resto, o Ryan Vandermark e o Alec Anderson e jogadores que eventualmente estarão entrando em campo, mas de modo geral, confiante com essa linha ofensiva para a temporada. Olha, eu acho que essa linha ofensiva ela é pouca mídia e muita bola. Não tem ninguém que tu diga, meu Deus, é o craque da linha ofensiva, mas ela foi lá no passado, sim, o Sério falou, ela não se machucou, o que é um milagre que não vai acontecer provavelmente esse ano, né? Não dá para contar com isso, mas eu acho que ela fez o seu papel. A saída do Mitch Morse é uma saída triste, né? Mas eu acho que eles já tinham um plano, que era colocar uma Govern no lugar. Então, eu acho que vai ser uma linha sólida. Não acho que vai ser uma das 5 melhores linhas ofensivas da NFL, mas acho que vai ser uma linha ofensiva acima da média. Cara, a tristeza também de perder, né, o Mitch Morse também é que o Mitch Morse ele era um dos, eu acho que um dos caras ali que em vestiário, ele era o pessoal comentava que em vestiário ele era um dos caras ali que centralizava a galera, ele era um líder ali ali. Então também tem essa perda e também tem a perda também de que é um dos homens com a barba mais bonita da NFL. Não vamos ter mais aí Poxa, não vamos ter mais isso aí nos Bills. Cara, o meu medo é o mesmo que o do Célio, cara. O meu medo é o McGovern como center. É que essa mudança, cara, pro center
parece que muda pouco. Não sei se as pessoas acompanham às vezes o treinamento ali de um center, de um guard, mas, cara, muda bem. Só que eu não sei como é que o McGovern vai reagir. Por mais que ele fale que era um sonho dele e tudo mais, beleza, mas como que vai ser isso? E o lance da linha ofensiva não ter sofrido nenhuma questão de lesão, isso também mostra a questão da qualidade deles. Porque tudo bem que lesão depende um pouco depende um pouco da, né, depende um pouco de sorte, depende um pouco da defesa, contra quem você está jogando, mas isso também mostra a questão da qualidade dos jogadores, cara, por serem centrados em saberem o que estão fazendo, em tomarem os devidos cuidados, e aquilo que a gente tinha falado sobre o Josh Allen, graças a Deus, nunca se lesionou, também a gente também tem que dar isso também para a linha ofensiva. Porra, se você cuida bem do seu quarterback, ele tende a não se lesionar, tá? Então, se a gente está falando de um quarterback que até hoje não teve uma lesão, isso cai sobre as costas da linha ofensiva. E o meu único receio realmente é o McGovern, cara. É o McGovern como center. Eu gosto muito do Dawkins, gosto do Brown, sabe? O Edwards, ele também, quando ele entrou, ele fez um bom trabalho. Meu único receio real é o center, só. Mas essa linha ofensiva, eu achei muito bom o que o Conce falou. É bem isso mesmo, cara. Não se ouve falar muito, mas os caras jogam bem pra caralho. Então, vai ser uma boa linha ofensiva. Vamos torcer para que o McGovern faça bem o trabalho dele só. Ela é bem sólida, né? Tanto contra o passe, e se ela conseguir agir tão bem com a corrida, como ela agiu na temporada passada, os Bills têm tudo para se saírem bem nessa nova temporada. Então, saindo aqui da linha ofensiva, vamos analisar aqui os nossos tight ends, que temos uma dupla ali, né, clara e principal, que é o Dalton Kincaid e o Dawson Knox. E aí temos ali o Quentin Morris, que é um terceiro tight end, que sempre entrava quando algum se machucava e tal, um cara querido de grupo, gente boa do vestiário, mas que a tendência não é ser tão utilizado assim, né? E temos outros jogadores disputando e tal, mas nossos três principais nomes para a posição são esses, né? Kincaid, Knox e Quentin Morris. E antes de começar a falar do Kincaid, eu queria falar primeiro do Dawson Knox, porque assim, como a gente estava conversando recentemente, eu vejo o Dawson Knox cada vez mais perder os seus alvos, né? Porque Kincaid entrou ano passado, o Knox ainda estava bem, Knox se machuca e o Kincaid toma o lugar dele. Sem pena, o Kincaid destrói, e eu falo isso com muita propriedade de quem tinha ele no Fantasy desde o início. Então, assim, o cara me ajudou uma barbaridade. Eu entendi. Então, o Kincaid toma o seu lugar. E aí o Dawson Knox volta e tal, vai retornando, e ele sendo uma grande arma na endzone. A gente vai falar mais do Coleman depois, mas aí o Coleman chega também para ser uma arma na endzone, como ele já era, então, no college. Então, pro Knox, eu sinto que ele vai cada vez mais perdendo seu espaço, mas eu ainda vejo que ele é muito bem quisto em Buffalo. E assim, cara, o Kincaid é um fenômeno, né? É impressionante o que esse garoto fez na primeira temporada. Não sentiu medo da pressão. Talvez outros jogadores, tendo que entrar numa cilada como a que ele entrou, talvez não aguentassem a pressão.
mas o Kincaid esteve lá, segurou e mostrou para que veio. Milione, o que é que tu acha da nossa, basicamente, dupla de Tyrands para a temporada? Cara, eu acho que o Kincaid realmente ele é tudo isso que você falou. A gente fica um pouco com receio do lance de tipo, foi o primeiro ano dele, entra um pouco a mesma coisa do CJ Stroud, que também foi o primeiro ano, o cara jogou bem pra caramba, entra aquele lance, pô, às vezes, vamos ver como é que vai ser o segundo ano. Mas, cara, não, o Kincaid ele é muito sólido, ele parece. Sabe, ele não teve medo, jogou bem pra caramba, e o Brady gosta dele. Então, você consegue ver que quando entra o Brady como coordenador, os alvos, o Kincaid se torna mais um dos alvos que se torna mais regular ali de receber os passes. Uma das coisas que até já foi comentado, até mesmo pelo Stephon Diggs, de que ele fez uma brincadeira onde ele demonstrou, cara, que tipo assim, beleza, agora tem um moleque, sabe? Agora tem o Kincaid aí na família. Então, tipo, ele sentiu até esse pouquinho de receio das bolas que o Kincaid estava recebendo. Cara, eu acho que o Kincaid, ele é um puta Tyrant, ele é um cara alto, de 1,93 m. Isso, eu acho que a gente não está falando tanto, mas a gente tem agora no ataque jogadores altos, onde o Brady pode trabalhar isso legal na end zone, que nem você tinha comentado. O Coleman, depois a gente vai falar um pouco sobre ele, mas essa questão de estatura ajuda bastante, cara. E o Kincaid, ele é um desses caras. E o Knox, tudo bem que a gente não tá falando tanto dele, tudo bem que ele acabou se lesionando e infelizmente entrou o Kincaid, e aí, porra, jogou do jeito que jogou, mas se a gente precisar, a gente tem o Knox. Olha que bom. Que time que tem essa escolha? Que time que tem? Se um Tyrande sair, você tem um Tyrande da qualidade do Knox. Pô, então, a gente tem aí uma dupla dá para ser porque a gente está falando de talvez aí o último ano, né, do Kelce, então já é um Tyrande que já teve a sua qualidade que caiu no ano passado. Eu acho que o Kincaid e o Knox pode aparecer bastante esse ano aí. E eu acho que a gente está bem servido, cara, bem servido mesmo. Eu acho que em questão de Tyrande a gente não tem que se preocupar. Eu concordo 100% com o que vocês falaram, em praticamente tudo. Nós temos um trio de Tyrants muito, muito interessante. Para quem estava acostumado com Scott Chandler e esses caras canastrão ali por anos de Tyrant, a gente tem uma dupla muito boa ali. O Dalton Kincaid, então, ele vem com desde o draft, né? A gente já tinha uma expectativa que ele se tornasse um Mark Andrews, um Travis Kelce da vida, né? E eu acho que ele tá nessa evolução para ser. Ele fez um primeiro ano muito interessante. O Dawson Knox também é um Tyrant que ele é um pouco. Tem umas características um pouco diferentes, né? Do Dalton Kincaid, ele é um pouco menos móvel, mas também ele na endzone talvez ele seja uma ameaça um pouco mais interessante. Eu acho que vai ter muitos snaps que a gente vai jogar com essas duas torres gêmeas, né? Fazer um esquema ali com dois Tyrants, nem o Patriots jogava muito, né? Então, o Quentin Morris também foi citado, é um Tyrant interessante porque ele faz o jogo sujo, ele é um cara bloqueador, é um cara que é guerreiro, ele teve o contrato renovado também, não faz muito tempo, então muito provavelmente ele vai fazer parte do elenco também. Então eu acho que de Tyrant a gente está muito bem servido, eu acho que o Kincaid vai ter um salto muito grande, e se eu pudesse fazer uma previsão aqui, eu diria que ele vai ser o nosso segundo em número de catches durante o ano. Que isso, rapaz. Na pós-temporada ele foi o primeiro. Na pós-temporada ele foi o primeiro. Então. Que isso, meu garoto. Com certeza. Já tá mandando as hot takes. Dá pra ser. 15 de junho, o meu garoto já tá pegando fogo, moleque, nas hot takes. Que isso. Já virei a mãe aqui, já tô prevendo o futuro.
Dá pra E o ser. campeão do Super Bowl. É isso aí, Caraca. garoto. Dá pra ser também. Dá pra ser. Aqui, ó. Tá gravado. Já sabemos, já conhecemos o nome do profeta. Mas, voltando aqui, como você mesmo falou, a gente vai usar muito esse pacote de dois talentos em campo, né? Querendo ou não, apesar de toda a mobilidade, eficiência do Kincaid, o Knox bloqueia como ninguém, né? Então, Knox é peça fundamental ainda para os esquemas e para o que o Brady apresenta no seu ataque. Então, estamos bem servidos em mais uma posição. E algo que eu queria comentar é que muito se fala em queda de qualidade, né, do nosso elenco, mas a gente pode perceber claramente que, apesar de não ter nomes de estrelas, lá o grande, o gigantesco da posição, a gente vê que tem muitos jogadores sólidos que fazem muito bem as suas funções, que tem potencial gigantesco de crescimento. Então, a gente vê aqui que o discurso em geral é meio que um contraponto à realidade da nossa equipe. E passando para a posição que em tese nós mais sofremos percas nessa temporada, né? Nosso corpo de wide receivers perdeu. Se eu esquecer de alguém, vocês me lembram, hein? Tá bom. Gabe Davis, Bills Legend, como eu sempre gosto de dizer, Stephon Diggs, Trent Sherfield, certo? Certo. Não lembro mais de ninguém. E também acho que não importa mais lembrar. No máximo, o Gabe Davis e o Stephon Diggs eram importantes. O Trent Sherfield ficou marcado por uma bola, graças a Deus, ele ficou marcado por aquela bola contra o Miami Dolphins no último jogo da temporada regular. Né? Então, algumas mudanças claras para o nosso corpo de wide receiver, mas tivemos reposições. A altura do que a mídia quer, a altura do que o fã médio de NFL quer, não sei, mas pro que a gente quer e pro que a gente precisa, parecem ter sido boas peças. Eu queria falar primeiro dos que chegaram antes dos que já estavam aqui. Então, por exemplo, o primeiro, né, que chegou, o Kurt Samuel, recentemente o Marquis Valdes-Scantling, o Chase Claypool, que parece estar jogando muito bem nos minicamps, nos OTA, né? O Mac Hollins provavelmente continua no elenco por conta do Special Teams. E aí, cara, vem uma lista gigantesca de jogadores brigando por posição, por sua vaga no elenco. Justin Shorter, KJ Hamler, Andy Isabella, Chivers, Thompson, enfim. Já o pessoal no draft tal, que já está naquela briga de foice, disputando cavando essa vaga aqui. E também temos o nosso querido Keon Coleman, que foi talvez a escolha que mais dividiu opiniões, né, dos Bills nos últimos drafts, talvez. Muita gente não gostando da escolha, muita gente entendendo, muita gente não gostando do modo em que a escolha foi realizada, né, principalmente. E a nossa, pelo menos para mim, principal esperança para esse corpo de wide receivers, que é Khalil Shakir, que é um cara que eu gosto de dizer que sempre botei fé nesse camisa 10 desde que ele surgiu. Eu sou um cara que tem uma memória meio ruim, eu assumo. Eu não tenho a melhor das memórias. Porém, eu não lembro o jogo,
Eu não lembro o placar, eu não lembro se ganhamos ou não, mas eu lembro perfeitamente de um TD do Khalil Shakir que foi lindo. E na temporada de estreia dele. Eu não lembro de mais nada. Mas disso eu jamais esqueço. Que eu acho que foi o primeiro TD dele. Então. E, cara, a curva de evolução que ele mostrou na metade final da temporada, dos playoffs, um amadurecimento, né, que ele vem mostrando nessa off-season também. Então, uma vontade tão grande que ele até acabou se lesionando ali no minicamp. Esperamos que não seja tão grave. Mas o que eu queria dizer é assim, pode ser que não tenhamos mais hoje nomes fortes e poderosos e imponentes que já tivemos um dia, apesar de que falar que Gabe Davis era um nome imponente que vai fazer falta é um pouco não conhecer a realidade da equipe. Mas, então, assim, cara, óbvio que a gente é suspeito para falar que, que o negócio pode ser bom porque a gente é torcedor, mas analisando friamente, racionalmente, eu acho que toda essa equipe aqui de wide receiver, pelo menos esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, considerando que Shakir, Coleman, Samuel, Valdez-Scantling, Claypool e Mac Hollins estejam na equipe, eu acho que isso aqui tem um potencial de, de crescimento no ataque da equipe impressionante. E aí eu trago para vocês 2 pontos. A juventude do Shakir com a juventude do Coleman. O Coleman trazendo algo que os Bills não têm. A experiência do Valdez-Scantling. O Valdez-Scantling, querendo ou não, é como eu disse certa vez, a última imagem é a que fica, né? E a imagem do MVS foi terrível. Então, o que é que vai chegar pra gente é que ele é horrível e não serve. O que não é necessariamente a realidade, né? A experiência do Valdez-Scantling, a experiência do Curtis Samuel, que jogou com Carson Wentz em Washington, jogou com Taylor Heineken, jogou com Sam Howell na última temporada dele. Os Panthers também não foi muito ajudado, então, e novamente baterei na tecla que a melhor temporada dele foi com o Joe Brady. Então, já cansei de lutar essa batalha por Curtis Samuel, mas defenderei enquanto estiver aqui. Então, assim, cara, eu de verdade confio muito no potencial do nosso corpo de wide receivers. Eu não sei vocês, mas eu confio que esses caras podem fazer um diferente. E com tantas mudanças, né, como o Bruno Milioni falou mais cedo, isso traz uma imprevisibilidade muito grande para o nosso ataque, né? Então, eu queria saber o que é que vocês acham desse nosso ataque Milioni. Cara, o que se tem falado, o que a gente escuta é de que o Buffalo Bills está numa classe agora em questão de ataque como uma das piores. A gente já falou sobre isso, né, nos outros episódios, mas até mandar um abraço de novo pro Flávio aí, que um dia vai estar aqui com a gente no podcast, que ele sente uma raiva grande quando ele vê isso. E é isso, cara. Buffalo Bills hoje, a gente está vendo ele sendo colocado que o ataque pode ser a mesma coisa de um ataque como o dos Panthers. Por que está sendo falado disso? Porque a gente perdeu o Gabe Davis, porque a gente perdeu o Stefan Diggs, porque a gente perdeu o Mitch Morse. Mas, cara, vamos lá. Que nem o Célio comentou, Gabe Davis tem um nome, mas a gente se preocupa tanto assim da gente ter perdido ele. Sabe, é um bom jogador, tudo bem, mas não me preocupo tanto assim com a perca dele. Stefan Diggs é um nome, beleza, a gente perdeu ele, é um ótimo wide receiver, não adianta agora também, agora que não participa mais, sabe aquele lance de ex, só que agora é ex, a gente vai falar mal? Não, pô, cara, é um ótimo wide receiver. Mas
ele não estava fazendo um trabalho tão bom assim nessa última temporada. E mesmo assim a gente avançou, mesmo assim a gente trabalhou bem, sem precisar tanto dele. E o que eu acho que esse ano a gente tem com os nossos wide receivers? Por mais que as pessoas estão colocando a gente nessa faixa, mas, cara, a gente tem uma variedade. Cara, a gente tem Shakir, ele pode demonstrar ser, sim, um nome de peso, ele pode ganhar o seu nome aí, ele pode agora se tornar um wide receiver número 1 e crescer bem no Buffalo. Tá? A gente tem o Kurt Samuel, que beleza, que nos outros times não se encaixou tanto, mas assim como na vida, né? Vamos lembrar que, tipo assim, se você hoje namora uma pessoa, ela já foi ex de alguém. Para aquela pessoa, ela não bateu bem, cara. Para aquela pessoa não foi legal, mas para você tá encaixando. Vamos imaginar que o Kurt Samuel vai encaixar bem, vai encaixar legal aqui com a gente. A gente tem o Coleman, que eu tento botar meus pés no chão, juro que eu tento. Tento colocar meus pés no chão e falar assim, vamos esperar acontecer. Mas toda hora que alguém posta um vídeo dele sabe, no treino, cara, e aí você vê aquele menino pegando a bola e fala, pô, postaram uma recentemente agora dele pegando uma bola na end zone, você viu? Cara, sim, que ele girou. Aquele salto, aquele giro dele. Aí, você fala assim, não, pô, aquele meme do Ronaldinho fica muito na minha cabeça, cara. Estão deixando a gente sonhar. Puta, esse menino tá deixando a gente sonhar, cara. Ou esse menino vai ser um 880 de tipo, porra, ele é sensacional, ou ele vai falar, que é isso? Porque a expectativa, pra mim, no meu quesito, tá alta. Então a gente tem uma variedade boa, cara. A gente tem aí o MVS que ganhou o Super Bowl. Ele é um wide receiver aí de Super Bowl. E aí a gente tem então várias peças que para as pessoas podem ser medianas, mas que para a gente pode até surpreender esse pessoal. Então a gente tem várias peças. E aí o Joe Brady, o que ele vai fazer com isso? Eu acho que ele vai trabalhar em questão maiores de alvos. Beleza, a gente não tem agora o Stephon Diggs, onde ele vai ficar jogando somente nesse alvo, e o Brady já demonstrou que ele não é esse coordenador ofensivo, onde ele fica somente em um único alvo, então ele vai distribuir mais. E aí a gente tem que ver, cara, na temporada passada, somente 6 times tiveram 3 jogadores com mais de 650 jardas recebidas. Então, a gente tem vários times onde a gente foca em um único wide receiver, onde a gente foca em um único alvo, e é esse alvo. A gente tem poucos times onde trabalham maior essa diversidade. Eu acho que o Buffalo e o Joe Brady, cara, vai poder ser esse time agora, onde você trabalha com uma maior diversidade, onde você trabalha maior os seus números de alvos, o que confunde muito a sua defesa, tá? Porque agora se a gente trabalha numa questão maior de alvos, onde a gente também tem um QB de elite, onde corre bem pra caramba, onde a gente tem uma corrida com o James Cook, você buga mais a defesa. E as defesas agora não sabem muito bem o que elas vão esperar do Buffalo Bills, porque nem a gente sabe o que a gente pode esperar muito bem dessa linha de ataque. Então, nos começos aí dos jogos, no começo da temporada, a gente vai ter aí uma linha de wide receivers que vai estar surpreendendo e a gente vai estar vendo como que eles vão se encaixar. Se eles se encaixarem legal, eu acho que a gente vai ter aí, talvez, a gente possa ter aí uma linha ofensiva onde mais de um wide receiver, onde a gente tenha pelo menos os 2, 3 wide receivers, que tem uma quantidade de jardas recebidas boas. Vamos imaginar que a gente tem aí pelo menos 2 wide receivers com mais de 700 jardas recebidas, já é maior do que nos outros times. Então, essa diversidade, eu acho que isso é o que vai ser o forte do Buffalo, cara. E eu acho que é isso que as pessoas não estão colocando aí em xeque, é isso que as pessoas não estão avaliando. A gente tem uma quantidade, uma qualidade de wide receivers boa. E se o Coleman for tudo isso que a gente está imaginando ele ser, aí a gente então vai ter um Shakir, que pode ser um puta wide receiver, a gente vai ter um Kincaid, que pode ser um ótimo recebedor, a gente vai ter um Coleman como ótimo recebedor. Cara, eu acho que a nossa questão aí de wide receiver tá boa, de verdade mesmo. Por mais que as pessoas não estejam chegando isso, tá boa. Eu concordo de novo com o que vocês falaram. Eu acho o nosso ataque esse ano muito mais ponderado, muito mais equilibrado do que ele foi ano passado. Ano passado a gente tinha um playmaker, né, o Stephon Diggs, e a gente tinha outros jogadores ali para complementar, mas eles eram jogadores de um estilo muito parecido. Tu não tinha um wide receiver grandão ali para disputar as bolas. Tu tinha o Dawson Knox, mas ele é tight end, né? Então é outra coisa. Então
assim, para quem não acompanha os Bills, que nem nós, assim, pode achar que, meu Deus, perdeu o Stephon Diggs, mas olha os números do Stephon Diggs na metade do ano passado pro final, foram números de um wide receiver normal. Eu acho que os Bills se preocuparam em pegar wide receivers diferentes para complementar. E basicamente é o poder da amizade, os wide receivers dos Bills em 2024. É um ajudando o outro, é um complementando o outro. O Kurt Samuel é um wide receiver que, vamos lembrar, um wide receiver de primeira rodada, um wide receiver que chegou com pompa na NFL, mas quem ajudou ele? Ele só pegou time ruim, time com linha ofensiva ruim, com quarterback ruim, com um elenco de apoio fraco. Então eu acho que esse é o ano do Kurt Samuel se provar. O Keon Coleman é um adesivo grande. O pessoal fala muito que na saída ele não consegue separar do recebedor. Beleza, mas ele é grande, ele consegue fazer recepção contestada, ele consegue. O Josh Allen pode lançar em janela pequena que esse cara vai pegar. Ele tem boas mãos. Então eu acho que ele não é o jeito dele ser o wide receiver mais rápido. Ele é o cara para pegar a bola no alto. E quanto tempo faz que a gente não tem um wide receiver assim? Acho que é desde o Duke Williams, talvez, que era péssimo, que a gente não tem um wide receiver desse tamanho. Sim. E vendo o Khalil Shakir. O Khalil Shakir é um cara que eu gostei desde que ele foi draftado, porque eu acompanho muito a Mountain West Conference no college, porque eu sou o único torcedor de Hawaii no Brasil. Eles são péssimos. Então, por muitos anos eu vi o Josh Allen detonando aquela péssima defesa. O Khalil Shakir em Boise State estão detonando também aquela defesa horrível. Então, o Khalil Shakir também, eu esperava coisas boas, mas não pensei que seria o que ele foi ano passado. Acho que foi uma grata surpresa para todo mundo. E os nossos reservas, a gente tem reservas muito interessantes. O Marquês Valdes-Scantling também, que ele foi meio que marcado pelos drops e tudo mais, né, pelos fumbles, mas ele pode render, ele é um cara experiente. O Chase Claypool, que eu tenho uma expectativa alta, para falar a verdade, talvez mais do que a maioria, o wide receiver grande, físico, pode render, como ele rendeu no primeiro ano dele, né. O Mac Hollins, que é um cara que nem o Célio falou, que pro Special Teams ele vai muito bem, ele pode daqui a pouco contribuir no jogo aéreo. E um cara que passa muito batido, mas eu gostaria muito de ver ele em campo, é o Justin Shorter. Ele tem um físico bom, ele não tem mãos muito boas, mas eu gostaria muito que ele ficasse no elenco. Acho que não vai ficar, mas gostaria muito de ver ele. E eu acho, isso é uma coisa que eu vi o nosso parceiro, Fernando Chimucci, falando, e eu concordo com ele. Eu acho que agora, o nosso elenco de wide receiver é melhor do que o ano passado, porque um complementa o outro. A gente não ter o Gabe Davis já é um bom reforço para nós também. É verdade. Então, eu não embarco nessa que o pessoal tá falando que a gente piorou muito. Eu acho que não. Eu acho que os Bills eles vão surpreender, principalmente o grupo de wide receiver. Isso é verdade, perdão. Eu tinha esquecido do Claypool, cara. Eu acho que o Claypool realmente, é verdade mesmo, cara. O Claypool ele pode surpreender mesmo esse ano. Ele pode ser uma boa arma pra gente também. E isso que o Conce falou é verdade, cara. Vamos avaliar, a gente tá com uma linha, com um corpo de wide receiver melhor. Vocês não acham? A gente tá melhor que o ano passado. Ano passado, beleza, a gente tinha um grande nome e alguns outros nomes. Gabe Davis, né? A gente tinha alguns outros nomes. E agora, esse ano, a gente tem vários nomes medianos, mas nomes que podem... Cara, a gente tá melhor. A gente tá melhor. Exatamente. E só para fazer a nível de comparação, o nosso corpo de wide receivers ano passado era basicamente Gabe Davis, né? Ô, Celhão, cortou o seu aí. Stephon Diggs, que a gente repete o tempo todo. Deixa eu ver aqui. Então a gente tinha Gabe Davis, Stephon Diggs, aí Deontay Harty, Andy Isabella, então, que continua na Lincoln, Trent Sheffield. Então, assim, cara,
Nominalmente a gente tá bem mais servido. Aí aquela história. O Stephon Diggs vai entregar, sei lá, 1.562 jardas e 10 touchdowns. Beleza, mas aí isso no ataque feito para ele, né? E beleza. Esse ano vamos ter, sei lá, 2 jogadores, vamos supor, Kincaid e Shaquille. 2 jogadores entregando para 750 jardas e cada um com, sei lá, 6 touchdowns. Aí é melhor ter 2 jogadores que entregam isso ou um jogador apenas estrela que entrega o que o Diggs entregava, entende? Então E um combo de eu wide acho, receivers novos também, né? exatamente, a gente está, enfim, né? Acho que a gente está bem servido, muitas possibilidades, né, cara? Então, E vamos ser sinceros, né? Além do campo, tava praticamente impossível manter o Stephon Diggs no elenco. Ele tava piorando o vestiário, ele fazia ataque em redes sociais. Ele era menos apesar dele ser um grande wide receiver, ele prejudicava o elenco como um todo. Então, é que nem futebol, o nosso futebol aqui. Às vezes tu tem um cara que é muito bom, mas ele piora tanto o vestiário que é melhor tu tirar ele do campo porque o clima estava insustentável, né? Exato. Tanto que os Bills aceitaram uma escolha ali de segunda rodada, que parece pouco pelo Stephon Diggs, mas não tinha mais clima dele ficar em Buffalo. Exato. E por que a gente ia manter um cara desse, que estava desse jeito, e que poderia muito bem, então, jogar essa temporada com mau gosto? Jogar do jeito que foda-se. Então, por que vai manter um cara desse? E olha a diferença, tudo bem, volto a dizer, a gente está com uma expectativa alta, né? Mas olha a diferença do que o Coleman está parecendo ser em questão de... Cara, ele está tendo um amor por Buffalo muito grande, cara. Sabe, imagina agora a diferença de um vestiário, onde você tinha um cara que ficava enchendo o seu saco, que ficava botando para baixo, e agora uma molecada nova que tá querendo só mesmo mostrar, que tá querendo se divertir jogando. Desculpa, Sally, pode falar, Bruno, pode falar. Não, e querendo ou não, o Stephon Diggs ganhava muita grana. Rejuvenescendo esse elenco de wide receiver, tu consegue melhorar a tua folha salarial e investir em outras posições, principalmente a defesa, né, que a gente tava precisando muito. Exato. E assim, né, conversando com alguns amigos que não torcem pro Buffalo Bills, né, como é aquele período e tal da troca do Diggs, bombástica e tal, mas como assim trocar o Diggs, cara? Cara, ele é um pilar do ataque, vai ficar com esse rombo no cap para esse ano e a única resposta que eu dou para uma pessoa que pergunta isso é rede social. Simplesmente entra na rede social do Dix e vê o que ele enchia o saco de reclamaçãozinha aqui, de reclamação ali. Simples. O cara ficou insuportável. Não tem o que fazer. O clima ficou insustentável. E aí a gente faz uma comparação. O Diggs, chato pra caramba. O Gabe Davis com uma imagem muito desgastada de tudo que ele podia entregar e não entregou. E aí, em comparação, a gente tem, Khalil Shakir se doando 200% na pré-temporada. Querendo melhorar. Treinando com o Eric Moulds, né, e tal. Tentando fazer de tudo para mostrar que ele pode ser o cara. John Coleman com carisma absurdo. Kurt Samuel, o Joe Brady elogiando o trabalho dele. O Marquez Valdes-Scantling vindo para Buffalo porque o Josh Allen convenceu ele. Tá ligado? O Claypool com humildade de reconhecer que não é mais o momento dele, que ele tem que assumir um novo papel. Tá ligado? Olha a diferença de clima que o nosso vestiário vai ter esse ano em comparação com o ano passado. Aquela imagem do Diggs de braço aberto pro Josh Allen no final do jogo, aquilo é bizarro, sabe? Tu não faz isso dentro de campo.
Exatamente, cara. Não. A gente até conversou no primeiro episódio, e o Bruno, que o Diggs era o cara que queria ser o mídia. Ninguém fica em campo para ver Kansas City campeão levantando o troféu de conferência, e só o Diggs lá de braços cruzados, colocando a mão na cabeça, e ninguém mais dos Bills lá, e ele fazendo aquela foto histórica para Vamos ele, né? repetir, a gente vai repetir essa foto. Só que agora vai ser inverso. Exatamente. Mas nós vai E repetir agora essa vai ser foto. ele chorando. Vai ser ele chorando agora, vai ser. É aquele Quer lance que a gente dizer, falou, não é que cara. vai ser ele chorando, né? Ele vai continuar chorando. É isso. Ele... É aquele lance que a gente já tinha comentado, cara. O Diggs, sei lá, a mesma coisa de você colocar no. Vamos colocar de formas mais. É uma coisa do. O Brad Pitt, ele era casado com a Angelina Jolie. A Angelina Jolie é sensacional. Olha que mulher linda, maravilhosa. Mas chata pra caramba, o cara falou: não dá pra aguentar, velho. Não vou ficar. Muito chato, prefiro trocar. Então, o que o Brad Pitt fez? Trocou uma de 40 por duas de 20. A gente fez a mesma coisa. Pois é. Então, de maneira geral, eu diria que estamos bem mais servidos, melhores, pelo menos, no quesito de wide receiver. Pelo menos no que se refere ao clima da equipe. Qualidade, vamos ver. Verdade. Então, só para dar uma passada geral aqui no nosso elenco, a gente pode considerar então que os nossos titulares serão, se vocês discordarem de algum, podem falar, beleza? Se vocês discordarem do Josh Allen QB titular, fiquem à vontade. Não, aí você derruba a gente aqui. se alguém pode derrubar. Então, Allen QB titular, sem dúvidas, né? James Cook, running back titular, continua sem dúvidas, né? Dion Dawkins, David Edwards, McGovern, Osiris Torres e Spencer Brown. Algum de vocês tem algum contraponto a dar para ele? Algum deles não ser titular, ou esses caras aí vão tomar conta das posições? Eu acho que só o McGovern que ainda fica bem na dúvida. Mas mesmo se o McGovern não for bem, o que a gente vai fazer? Vai trocar por quem também? Então, center é complicado, mas acho que é o único que eu pontuaria que eu ainda continuo um pouco na dúvida. Mas do restante, não. Eu também acho que o que se desenha assim, os nossos centers que poderia substituir o Will Clapp ou até mesmo o Cedric Van Grant não são grande coisa, pelo menos não nesse momento, principalmente o Van Grant. Mas eu acho que isso se desenha, e eu acho que a nossa linha ofensiva vai surpreender positivamente. Sem dúvidas. Então, Kincaid titular, né? Roubou a posição, de acordo? Cara, totalmente. Com certeza. E wide receivers, eu separo Shaquille Coleman e Curtis Samuel como os titulares, que pelo menos eu acredito que sejam os principais ali. Claro que eventualmente um outro pode entrar, mas eu acredito que esses seriam os 3 wide receivers titulares. Estão de acordo ou alguma contestação? Não, eu tô de acordo, eu só fico talvez com um pé de que talvez o Claypool possa pegar o lugar do Curtis Samuels. Eu não sei. Eu sei que pode ser meio loucura isso, mas eu sinto que talvez o Shakir e o Coleman, só se o Coleman realmente for um desastre humano, mas eu acho que o Shakir e o Coleman, com certeza, os dois. Só o Curtis Samuel que eu fico, talvez possa ser que a gente troque aí pelo Claypool. Pode ser que sim, pode ser que não. Só. Eu acho que é esse time que começa, mas como a gente tem muita dúvida dos wide receivers, eu acho que se mudar não surpreenderia ninguém durante o ano.
Mas se mudar até o Shaqiri, você acha que não surpreenderia muito? Não. Eu acho que o Keon Coleman e o Shaqiri, eles continuariam. Mas nessa parte, daqui a pouco até o Marquês Valdes-Scantling, se ele começa a jogar bem ali no lugar do Kurt Samuel, eles têm um estilo de jogo um pouco parecido, né? De velocidade e tudo mais. Sim. O Chase Claypool eu vejo talvez como um reserva do Coleman ali, por ter um estilo de jogo parecido também. O Shaqiri pelo meio fazendo um estrago danado. Amém. Eu acho que vai ser isso aí. Isso aí. Como ser sincero, eu acho que os únicos, eu não diria intocáveis, mas eu acho que estão com vagas garantidas, pelo menos são Shaqiri e Coleman, né? E eu sempre ponho o Samuel na frente, muito por já conhecer o treinador, muito pela experiência e muito por ter pago uma grana nele. Então, isso sempre é bom reiterar que o cara foi pago um bom dinheiro. Então, a gente pode considerar esse time titular, né? Josh Allen, James Cook, Spencer Brown, Cyrus Torrence, Conor McGovern, David Edwards e Dion Dawkins. Dalton Kincaid, Shaqiri, Coleman e Samuel seriam os titulares do Buffalo Bills para 2024, sob o comando de Joseph Brady. Então, finalizando aqui, né, comentários gerais. Conce, o que é que tu achou e desse ataque e expectativas gerais, e o que é que tu me diz nesses comentários finais? Olha, esse ataque para mim é um ataque bom, é um ataque que eu vejo uma certa se tudo encaixar, porque tem muita gente nova ali nesse ataque, mas se tudo encaixar, aí se o Joe Brady conseguir impor o esquema que ele acha que é melhor, esse esquema ali da metade final da última temporada, eu acho que nós podemos ir longe. Eu vejo os Bills dominando essa divisão com esse ataque. Eu vejo o Josh Allen conseguindo espalhar a bola no campo, wide receivers ali de diferentes técnicas, bons tight ends. Se a linha ofensiva segurar e dar tempo para o Josh Allen poder fazer fluir o jogo, eu vejo um bom resultado para o ano de 2024. Isso aí. Com certeza. Cara, concordo 100% com o que vocês falaram, com o que o Conce falou. Cara, esse ano a gente está começando o ano. Eu sei que parece ser zoeira e brincadeira, mas estamos começando o ano de novo. Sem o Ken Dorsey, estamos começando o ano aí com o Joe Brady, né? Aí na coordenação. E as armas que a gente tem em mão podem parecer mediana, como a gente já falou, mas se for bem trabalhada, eu acho que a gente consegue ter um número de alvos e a gente consegue brincar muito mais nisso, sabe? E se a gente tiver a linha ofensiva, como você falou, cuidando do Josh Allen, cara, quarterbacks que são estrelas como o Josh Allen eles tiram carta da manga, sabe? Então, se você der tempo para um cara como ele, a gente não pode tirar o fator Josh Allen e diminuir os poderes dele ali. Cara, é um fator muito, muito, muito importante. Muito importante. Então, só da gente continuar tendo ele é aí uma grande importância para as vitórias aí do Buffalo. E eu acho que a gente tem sim um corpo de wide receivers essa temporada melhor do que a gente tinha ano passado. Eu acho que a gente vai ter talvez snaps mais criativos mesmo. Eu acho que o Brady vai trazer mais essas jogadas talvez
diferentes que o Buffalo talvez não estava tão acostumado nas últimas temporadas. Falo de play actions mesmo, eu acho que talvez ele traga um pouco isso para jogo. E eu, todo ano, como bom torcedor de Buffalo Bills, como todo ano a gente fala, esse ano eu acho que dá. Mas eu realmente estou esperançoso com esse ano, cara. Eu não sei, é uma montanha-russa, né? Porque aí chega no final do ano eu tô triste, chorando, aí chega em junho, eu falo, não, cara, esse ano dá. Não, esse ano dá, cara, esse ano dá. Ano passado eu tava pensando assim, não, eu acho que, poxa, eu acho que o Terço ele tinha bebido para jogar nos outros anos. Acho que esse ano ele parou. Acho que diminuiu. E agora, sabe? Então eu acho que esse ano dá. Mas não somente isso, né, cara? Vamos ver que a gente tem outras coisas aí que o Buffalo tá tendo. A gente tem agora um coordenador defensivo. A gente tem aí, então, o Sean McDermott podendo trabalhar melhor a cabeça dele de head coach. Isso também ajuda na questão do ataque. A gente tem agora um head coach que vai poder estar pensando, deixando mais a defesa, né, com o coordenador e pensando mais ali no jogo. Então, eu acho que a gente vai ter um ano melhor do que a gente teve ano passado, cara. Com certeza eu acho que a gente vai surpreender essa galera aí que tá achando que depois que saiu o Stephon Diggs, parece que a gente agora vai perder até mesmo pros Panthers. Vai perder até pro Washington Commanders, a galera tá achando. Então... É o que eu digo, quem tem Josh Allen tem esperança. Exato. Exatamente. Exato. Perfeitamente dito. E eu tô junto com vocês nessa, acho que de verdade, eu acho que eu tô até mais confiante, eu não sei se confiante é a palavra certa, acho que esperançoso para essa temporada do que eu estive para a temporada passada, entende? Analisando um contexto geral. Apesar de ter nomes menos falados, menos estrelas, mas eu acredito que esse dinamismo que a nossa equipe pode ter vai ser um fator primordial. E um ponto que nós não comentamos e que eu acho que será muito importante é que o McDermott não encha o trabalho do Brady com as suas ideias, porque se ele ficar perturbando o cara, vai acontecer o que aconteceu com o Dable. E nós não queremos um Dable Gate novamente. Então, estou junto com vocês nessa. Muitas esperanças, muitos nomes com potencial de crescimento para a nossa equipe e esperamos que dias melhores virão. Então, para encerrar, eu queria que você que nos ouviu até aqui não se esquecesse de novo de deixar aquele like no YouTube, aquela inscrição. Se é no Spotify, deixa as 5 estrelinhas lá, vai ajudar a gente a crescer ainda mais. Segue o perfil para ficar sempre ligado. No Instagram, Blog dos Bills. Estamos sempre postando tudo de novo. E muito obrigado, Bruno Consi. Muito obrigado pela sua primeira participação. Espero que tenha se sentido em casa. Muito obrigado, Bruno Milione, por mais uma parceria. E, como eu disse recorrentemente, nos veremos em breve. Go Bills e até a próxima.